Vamos lá, vamos para o debate. Samuel Costa, boa noite. Me diga, na sua opinião, Samuel, você acha que esse movimento de ontem, ele alcançou o objetivo e teve o impacto que esse grupo esperava e imaginava? Boa noite, Cícero, Ramon Cojuí, Ricardo Frota, todos os nossos técnicos, né, operacionais da Rema TV, trabalhadores e trabalhadoras, internautas, telespectadores do News 5.1 na Rema TV. Antes de mais nada, pessoal, é importante deixar claro que a gente vive numa democracia. Essa é a mais pura e cristalina prova de que não há revanchismo, não há censura prévia e, muitas das vezes, por mais que alguns integrantes da direita, da extrema-direita ou ultradireita, né, como eles preferem ser chamados e denominados, façam um ataque pessoal à honra objetiva de determinadas autoridades, eles, muitas das vezes, né, com serenidade, ouvem, né, ou fingem não ouvir e nem respondem, né. As tolices e as falas que foram trazidas numa democracia é garantido. Eles, ao menos, estão tendo coragem de falar e assinar embaixo, conforme preconiza a Constituição. Mas, assim, a meu ver, né, qual a ideia dessa turma? Apresentar algum projeto de melhoria de uma política pública, elevar a autoestima do povo? Não, é ataque gratuito às instituições democráticas, pregar o vitimismo. Na fala do Nicolas, ele arrota inúmeras tolices no ímpeto de querer, né, ser reconduzido, e vai ser reconduzido à Câmara dos Deputados, porque existe um nicho muito grande para ele explorar, né? E esse tipo de falas não acrescenta em nada, não muda a vida das pessoas. Eu acho que alguma coisa o Lula fez para receber mais de 60 milhões de votos em 2022, assim que ele saiu do cárcere político. Porque o Bolsonaro era o presidente da República, tinha orçamento secreto, tinha cargos em comissão, tinha orçamento, fundo eleitoral, tempo de televisão, tinha tudo para ganhar. Mas não ganhou. E o Lula, que ficou mais de 500 dias em regime fechado, saiu e cumpriu com sua palavra. Ele disse que se matassem ele seria herói. Se prenderem ele seria Marte. E se ele ficasse solto, ele seria presidente da República outra vez. Foi solto, recuperou seus direitos políticos e ganhou a eleição. Agora, a gente não pode aqui confundir um discurso retórico do discurso da realidade. Ou a gente vive numa democracia, ou a gente não vive na democracia. Eu posso discordar das pessoas, mas o fato de eu discordar ou divergir de alguém, eu não posso querer desejar o mal dessa pessoa, a morte dela, ao meu bel prazer. Porque quando se ama a democracia, ou defende ela, a pessoa tem que saber lidar com o antagonismo, superar as vaidades. E esse é um discurso retórico, né, dele, Silas Malafaia, do Zema, do próprio Flávio Bolsonaro, que usa um colete balístico para dizer que está se protegendo, mas assim, o crânio, a cabeça não está protegida, né? Então é uma coisa assim que eu penso, que a gente precisa amadurecer ainda como sociedade. Esse processo que a gente vivencia nos dias atuais se repetiu em toda a democracia jovem, foi assim na França, foi em qualquer regime novo, né? Pra vocês terem uma ideia, em pouco mais ou pouco menos de 30 anos de república, nós tivemos 2 presidentes devidamente eleitos pelo povo e empinchados. Um foi o Fernando Collor de Mello e outra foi a Dilma. Na situação do Collor, foi reiterado, né, as decisões do juizado. Já na situação da Dilma, ela foi definitivamente absolvida, né, com A maiúsculo e letras garrafais. E essas pessoas veem nesse ímpeto. Eu acho que se a extrema-direita continuar com esse devaneio, eles estão sendo o principal cabo eleitoral do Lula. Porque ao invés deles se compadecerem com os irmãos mineiros, e dezenas deles tiveram a vida interrompida devido à tragédia, ficaram lá fazendo esse discurso. E eu acho que, na hora do voto, quem é mais humanista, sensato, equilibrado, tende a declinar apoio e voto, né, com ressalva ou não, àquele que está tentando, de fato, fazer algo de concreto, né? Muito tem se falado aí em combate às mudanças do clima e esses desastres ambientais. E o Romeu Zema cortou mais de 95% do orçamento. Por exemplo, esse indivíduo aí, o Nicolas Ferreira, quando vereador, comemorou a não aprovação do empréstimo de 900 milhões de reais que
que é para evitar a tragédia no estado dele. Então, eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos que pauta moral, ideológica, não vai pagar a conta de ninguém e não muda a vida das pessoas. Muito bem, Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. Depois de um longo e tenebroso inverno, né, de volta ao News 5.1. Ricardo, a mesma pergunta do Samuel para você. Você acha que esse movimento lá em São Paulo, em algumas capitais aí do país, teve o efeito que a direita estava esperando? Com certeza teve, Cícero. Boa noite, Cícero Moura, boa noite, Samuel Costa, boa noite, Ramon Cujuí, boa noite ao telespectador que nos prestigia, você que escolheu o programa News 5.1 como sua programação de segunda a sexta-feira. Sejam todos bem-vindos. Surtiu efeito, não se trata de volume, Cícero, se trata das pautas. São pautas muito firmes, pautas que vêm sido defendidas aí ao longo de muitos anos e que a gente está vendo que tem sentido. Tudo que a gente vem falando e vem criticando está acontecendo agora. Lá no passado, há muito tempo, inclusive, reiteradamente, eu venho falando que uma hora o canhão vai apontar para o outro lado. E parece que o canhão realmente está apontando para o outro lado. Agora, o que me causa estranheza e revolta é que quando tentaram aprovar aquela PEC da blindagem, que eles denominaram PEC da blindagem, PEC da impunidade, nada mais é do que a PEC das prerrogativas, em que o parlamentar queria ter assegurado, assim como determina a Constituição Federal, o livre exercício parlamentar. E aí a esquerda foi lá, não, porque isso não pode, eles não podem ser blindados, a gente não pode blindar nada. E agora o que eles tentaram fazer? Tentaram lá na CPMI do INSS blindar o filho do Lula. Blindar por quê? Porque que eles foram os únicos que não queriam que quebrasse o sigilo telemático, o sigilo telefônico, o sigilo bancário, enfim. Por qual razão que eles estavam ali brigando para que não fosse quebrado o sigilo do filho do presidente Lula? É isso que me causa estranheza. Já que eles querem lisura, já que eles querem transparência, já que eles querem buscar a verdade real dos fatos, por que eles se manifestam sempre contra quando o canhão está voltado para a esquerda? Está vendo a incoerência? Está vendo como é que eles são sujos, sorrateiros? Então é isso que a gente defende, Cícero. Desde o início a gente vem falando, olha, os abusos do STF. Os abusos são evidentes, eles tentaram mascarar, não, eles estão agindo, eles são os defensores da Constituição Federal, eles são os reis, os deuses, tudo que eles estão fazendo é correto. E agora, será que eles sustentam o que eles falaram no passado? Será que eles afirmam categoricamente que tudo que está acontecendo no STF, todos esses escândalos envolvendo aí a Alexandre de Moraes, ministro Toffoli, as suas esposas, enfim, seus familiares, todo esse esquema que está sendo muito bem colocado aí pela mídia, será que eles vão achar isso normal? Será que com um cidadão comum, Cícero, uma pessoa comum, será que eles estariam sendo blindados também? Ou será que medidas enérgicas, medidas severas estariam sendo aplicadas? No mínimo, se fosse um cidadão comum, no mínimo estava usando tornozeleira eletrônica, no mínimo. Mas lá no ministro, tudo que já foi colocado aí na mídia, parece que está tudo normal. Para eles vão continuar defendendo. E eu volto a dizer, o canhão ele começou a virar. Eles vão ter que aguentar as consequências. A gente defende o quê? A gente defende a Constituição Federal. O que a gente não pode é usar a Constituição Federal em benefício de A e B e esquecer a sua integralidade. Não existe. A Constituição não foi feita para beneficiar um partido. Ela foi feita para beneficiar ou punir qualquer um. Qualquer um. É a nossa lei maior. É a nossa carta magna, carta mãe. Então a gente precisa respeitar. Não é respeitar quando é conveniente e torcer quando ela está sendo usada para massacrar quem pensa diferente da gente. Então esse ato, Cícero, é principalmente para isso, para fortalecer as bases da direita, para fortalecer todas as pautas que vêm sendo defendidas e mostrar, escancarar para toda a população que a direita nunca esteve errada, que tudo que a gente criticou até o presente momento foi provado e está sendo deflagrado aí pela Polícia Federal e eu tenho certeza que mais coisas vêm por aí. Muito bem. Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1. Ramon, diante do movimento de ontem aí em São Paulo, na Paulista, em algumas capitais,
acende um sinal de alerta aí junto à esquerda, ao partido do presidente, enfim, à campanha de reeleição do presidente da República? Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Frota. Um prazer revê-lo. Fazia um tempo que nós não nos vimos. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Edilo. Boa noite, Ricardo, Igor, o pessoal da técnica todo que está aqui e coloca o programa no ar. E boa noite a você que nos assiste, nos prestigia, muito nos honra com a sua audiência nessa segunda-feira, de qualquer lugar de Rondônia, do Brasil, do mundo. Um abraço a todos, todas e todes que nos assistem. Olha, Cícero, eu fiquei preocupado com o movimento ali no Espaço Alternativo. Você foi, Ricardo, no movimento do Espaço Alternativo, não? Não fui porque eu estava muito ruim de saúde. Estou melhorando hoje, por isso eu não fui. Eu estimo suas melhoras, Ricardo. Você melhore. Mas perdeu um negócio fantástico. Né? Que tinha de gente no ato lá, o Moisés Cruz, né? Que você precisava ver. Os atos de ontem são atos que fazem parte do jogo da democracia, né? Houve abuso lá, tem propaganda antecipada, mas, enfim, faz parte da democracia e prova que, ao contrário dos imbecis que dizem que nós vivemos uma ditadura, em especial os imbecis dizem que vivemos uma ditadura da toga, onde Alexandre de Moraes é o grande ditador da toga, eles podem se reunir em praça pública, xingar Alexandre de Moraes, ameaçar Alexandre de Moraes e ninguém leva uma borrachada nas costas. Em greve de professor é o contrário, né? Borracha come nas costas. Para você ver que a democracia no Brasil é plena, né? Pode juntar a quantidade de imbecis, a quantidade de idiotas que você quiser e professar a sua fé e a sua imbecilidade em praça pública, que a Constituição brasileira e o Estado democrático de direito no Brasil garante a livre manifestação do pensamento, por mais imbecilizado que esse pensamento seja. Porque eu sempre digo, no Brasil a imbecilidade não é crime e os imbecis podem livremente expressar sua imbecilidade em praça pública como o fizeram. Então, nada a dizer, faz parte da democracia. Agora, uma coisa me chamou a atenção, Cícero, é que a bancada de Rondônia estava no ato, protestando, só que a bancada de Rondônia não está em Rondônia protestando contra os pedágios da BR-364. Não protestaram, não impediram que o povo de Rondônia fosse tungado. Estão lá em São Paulo, né? E Rondônia. Passagens aéreas caríssimas, dificuldade de viajar. E o que faz a bancada de Rondônia? Está em São Paulo, em cima de carro de som, fazendo selfie. Hospital aqui, minha gente, saúde de Rondônia e Frangalhos, o João Paulo, uma promessa de governo que não se concretizou, sem nada de hospital, gente morrendo na BR, com as ambulâncias vão e voltam. E onde é que está a bancada de Rondônia? Em São Paulo, fazendo selfie. É para isso que a gente votou nesses caras? Crime organizado, tomando conta do território em Rondônia. E a bancada de Rondônia está onde? Fazendo selfie em carro de som na Avenida Paulista. Por que eles não vieram organizar protesto aqui em Rondônia para questionar o pedágio da BR-364? É isso. Para que a gente paga esses caras? Para que a gente paga Crisóstomo? Para que a gente paga Marcos Rogério? Para que a gente está pagando Fera? Está pagando quem mais? Maurício Carvalho? Está pagando Silvia Cristina? Está pagando o Bagatoli? Essa galera da bancada de Rondônia. Nós pagamos o salário deles. E ao invés de defender o povo de Rondônia, de trabalhar por Rondônia, está onde? Na Avenida Paulista, fazendo selfie, pagando de quê lá, de bonitinho. Isso, para nós, é uma grande vergonha. É uma grande vergonha. Porque eles tivessem vergonha na cara, né, estavam aqui em Rondônia organizando esse movimento. Não é legítimo que a bancada de Rondônia organize o movimento político em Rondônia? É. Por que eles não estavam em Rondônia organizando? Por que essa direita da bancada de Rondônia, ao invés de estar na Paulista, não estava lá com o Moisés Cruz no Espaço Alternativo? Porque não valorizam Rondônia, inclusive para as ações políticas. Isso é uma coisa que me chamou a atenção nesse caso. A ausência da bancada de Rondônia em Rondônia e todos lépidos, límpidos e farceiros na Avenida Paulista fazendo selfie. Gente, a gente precisa dar um recado para essa cambada. Eu volto a perguntar para vocês, para que a gente paga essa bancada de Rondônia? Para que esse pessoal foi eleito? A quem eles estão defendendo? A que interesses eles servem? Muito bem. Um minuto, Samuel, para o seu contraponto. Olha, como eu havia dito, né, vou reiterar a fala do Ramon Juiz.
você pode divergir das instituições democráticas, do atual governo. Isso é totalmente válido no jogo democrático. O que a gente não pode é levantar falso testemunho, atacar gratuitamente a esfera íntima, objetiva das pessoas, porque pode sofrer, à luz do Código Penal brasileiro, uma eventual condenação, um dano moral na esfera civil, tem que fazer um acordo de não persecução penal, né, enfim. E até mesmo, né, ser constrangido a ter que fazer vídeos e notas para tentar, né, minimizar a situação. Essa é a prova cristalina, que a gente vive numa democracia. Agora, a gente não pode ser democrata de ocasião. Quando o meu candidato é o bom e está no poder, eu sou democrata. Quando o meu candidato é derrotado, ou eu sou derrotado, quem venceu o pleito é antidemocrático. Existe lei de abuso de autoridade, existe N coisas. E se o Alexandre de Moraes continua ainda a exercer alguma arbitrariedade, é por culpa do próprio Senado Federal, que tem o centro-direita, direita, extrema-direita, tem a maioria. Por que não pressiona o Davi Alcolumbre? É tudo jogo de cena, minha gente. Eles pregam a moralidade na internet, fazem vídeos curtos de 1 minuto, 2 minutos, e espalham isso na rede social para manter o ímpeto. Nem eles acreditam nisso. Porque se quiserem mesmo o impeachment do Alexandre de Moraes, ou de quem quer que seja, basta o Senado Federal dar o estágio. Ah, mas o Davi Alcolumbre está assentando no pedido. Olha, tira ele da presidência. Não elegeram ele? O regimento interno autoriza. Conclua. A maioria dos senadores retirar e colocar um da extrema-direita. Vamos lá, 1 minuto, Ricardo, por gentileza. Até o presente momento, eu não ouvi ninguém se manifestar aqui em relação ao filho do Lula. Eu acabei de fazer uma explanação por que a esquerda quis blindar ele na CPMI do INSS e ninguém fala nada. A próxima matéria é sobre isso, Eles defenderam sobre isso. O próximo bloco agora vai abrir o bloco. Que se manifestem em relação a isso. Que a gente não pode achar que tudo isso é normal. A gente não pode achar que a esposa do Alexandre de Moraes recebeu até o presente momento 50 milhões do Banco Master e ninguém sabe que tipo de atuação ela teve. Ninguém sabe o que ela fez para merecer 50 milhões. Até o presente momento, ninguém deixou isso claro, mas não, ou é só porque é esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então tá muito claro. Se a gente achar que isso aconteceu, que é normal, a gente vai dizer que para uma parte pode acontecer essas coisas absurdas, para outra não. É isso que a gente defende, Cícero. A gente defende que a lei seja aplicada para todos. A gente defende que quando vierem questionar alguma coisa, questionem para o lado da direita, mas questionem também para a esquerda. A lei é para ser usada independente de viés ideológico. É isso que a gente espera. A gente espera que o Cujuí faça um meia-culpa e admita, olha, o nosso governo realmente é um governo que está roubando escancaradamente. 1 minuto, Ramon, por favor. Quero dizer que o nosso governo é um governo que escancaradamente investiga e pune. Escancaradamente, o nosso governo tem uma Polícia Federal que não protege aliado e nem persegue adversário. Que o nosso governo, com a Polícia Federal trabalhando, descobriu que se roubava no INSS desde 2019. O nosso governo, com a Polícia Federal, descobriu que o Banco Master, que foi autorizado a funcionar por Roberto Campos Neto, desde 2019 vem aplicando golpe na praça. O nosso governo, com a Polícia Federal, descobriu que a Faria Lima lava dinheiro para o PCC. Esse é o governo Lula. É um governo onde você tem os órgãos de investigação funcionando de maneira autônoma e republicana e trazendo à luz toda uma roubalheira de 4 anos que não se investigava. Por quê? Porque toda vez que a Polícia Federal chegava perto de gente, amigo do ex-presidente e da família do ex-presidente, havia bloqueio. E quem disse isso não sou eu. É o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sempre disse, saio do governo porque não se pode investigar nada nesse governo. Um governo de ladrões, de canalhas, corruptos e de hipócritas, como os que o defendem. Muito bem, vamos lá. Seguindo, antes de eu chamar o intervalo aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Né? Não, uma pergunta não, eu vou comentar uma coisa, né, direcionando a vocês três que dominam muito bem o direito. Eu acho que vocês não têm que ficar se perguntando um para o outro o que fez
a mulher do Moraes, qual foi a grande causa. Vocês têm que saber isso, vocês dominam o direito, vocês têm que dizer para o telespectador, não perguntar para o espectador o que ela fez para ganhar 50 milhões. Ué, tem que saber qual é a expertise que ela tem. Né? Se é na área tributária, se é na área de família, né? Se é na área criminal, enfim. Né? Vocês que dominam tão bem o direito, que estudam, né? e são reconhecidos por isso. Sabe qual é a especialidade dela, Cícero? Tenho que explicar. Ela mesma coloca a especialidade dela, especialista em tribunais superiores. Pronto. Precisa falar mais alguma coisa? Bom, essa é a especialidade dela. Ela usa isso, especialista em tribunais superiores, ou seja, STF. Bom, então está justificado os 50 milhões. Só para dizer que só os tolos fazem juízo jurídico em matéria de jornal. Porque eu aprendi, aí respondendo a sua pergunta, Cícero, que para que nós possamos criar juízo de valor sério, né, de maneira correta, é preciso que você veja todos os indícios e provas que eventualmente estejam nos autos. E aí é preciso que se diga. Se hoje nós temos um monte de coisa trazida às claras, é porque a Polícia Federal, comandada pelo presidente Lula, está investigando e trazendo à tona todos esses fatos. Doa a quem doer, doa a ministro, doa a deputado, doa a quem doer, porque a Polícia Federal no governo Lula investiga e acha os criminosos. Cícero, só para complementar o que eu estava falando aqui, antes que eu esqueça, não existe uma pós-graduação, uma especialização em tribunais superiores. Então, quando ela utiliza esse termo, que é especialista em tribunais superiores, ela praticamente está dizendo que ela é especialista porque tem alguém lá no Tribunal Superior, o STF em especial, né? A STJ, STF. Então, fica muito claro que é uma coisa muito direcionada, e esse é o nosso questionamento.